E eu vou aproveitar só para a gente sentir o nível de tensão do que está acontecendo lá. Quando eu acordei hoje, às 6 da manhã, já tinha uma mensagem colocada aqui às 5 da manhã, horário de Brasília, de um seguidor meu, brasileiro também que mora em Israel, que sempre foi uma fonte minha e me abasteceu de informação sobre o que acontecia lá. Eu quero reproduzir o áudio aqui só para a gente ver, Pitoli, mostrar para a nossa audiência o nível de tensão que eles estão vivendo lá. Ele não cita aqui, mas eu imagino que ele também estivesse falando de dentro de um abrigo, relatando como foi a última noite lá. Eles lá em Israel, nesse momento, já estão no período da tarde, tá? Mas às 5 da manhã, horário do Brasil, ele me mandou esse áudio. Oi, Cris, tudo bem? Eu não costumo ficar mandando mensagem de voz a este horário para você, porque eu sei que você é muito ocupada. Mas tendo um tempinho, reze por nós. A situação aqui não está fácil. Te confesso que estou muito, muito, muito cansado. Não dormi a noite toda. Se você tiver algum momentinho, reze. Ele está pedindo oração. É o Samuel, Cris? Não, esse aqui é o... Você conheceu ele, é o Júlio. Lembra que ele foi numa palestra lá no hotel em que nós estávamos? Lembro. Então, é um brasileiro que mora muito, origem israelense também, mora há muitos anos lá, trabalhador de fábrica. Vamos lembrar, eles estão em guerra. Faz 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, daqui a pouco já completa 2 anos que eles estão em guerra, para tentar libertar reféns. Ainda tem 48 pessoas no cativeiro. Há 2 anos quase, sendo torturadas, mulheres estupradas, velhinhos agredidos, uma barbaridade o que esses terroristas fazem, estão deixando as pessoas minguarem sem comida, em quartos escuros, tem alguns reféns que passam meses sem ver a luz do dia. Então é um horror. E a população de Israel saindo para trabalhar e tocando sua vida dentro do possível e toda hora sendo alertada por sirenes de que está chegando míssil, corram para os abrigos. Então eles vivem nessa tensão psicológica, nessa pressão e nessa dor imensa de saber que tem conterrâneos ali sofrendo tudo isso em cativeiro, sem falar os que foram mortos, né, e vivendo um luto eterno ali ao lado dos israelenses que estão em território israelense. E eles estão convivendo agora com uma nova guerra. Então ele pede oração. Vou te dizer, sabe como que eu conheci esse seguidor aqui, Pitoli? Ele me procurou. Eu me lembro que foi antes da viagem, né, Cris? Muito antes, já fazia muito tempo que ele me mandava informação, desde antes da guerra, desde antes do atentado terrorista. Ele me passava informações de Israel. Ele é um dos brasileiros, entre tantos outros, que continuam acompanhando os absurdos que acontecem aqui no Brasil, essa guerra de informação, essa guerra jurídica, esse desmonte do Estado de Direito, e também com o coração muito apreensivo. E o Júlio, ele costuma ir, como todos os israelenses fazem, ao Muro das Lamentações para rezar por todas as pessoas que ele acha e por todos os países que ele acha que precisam de oração. E ele vivia levando o nosso nome, eles colocam aqueles papeizinhos nos buraquinhos lá entre as pedras do Muro das Lamentações, e ele fazia questão de me mandar os vídeos e dizer, coloquei teu nome, do Rodrigo Constantino, do Alexandre Pitoli, vocês estão trabalhando para que o Brasil tenha informação, vocês são corajosos, vocês estão enfrentando a máquina de mentiras, a máquina de calúnia. Essa máquina horrorosa dos petistas, dos esquerdistas, com lavagem cerebral, que ficam disseminando informações falsas para difamar vocês, e ele colocava nossos nomes e estava sempre orando por nós. Foi assim que eu conheci ele, me mandando mensagens diretas lá no Instagram, e no meio no meio do labirinto de mensagens diretas que eu recebo, que é muita coisa, eu acabei achando essa, respondi, entrei em contato, a gente trocou o WhatsApp e ele passou a me mandar informações de Israel. Então, uma pessoa que já rezava para o Brasil, óbvio, porque ele é brasileiro, estando no meio de um território lá que vive sendo atacado, e depois do 7 de outubro, ainda fez questão de ir nos conhecer no hotel naquela semana em que estávamos em Israel, lá em dezembro de 23. O Júlio me mandou hoje esse pedido de oração, e veja que ele não diz eu estou preocupado, eu estou com medo, ele fala eu estou cansado, porque ele tinha passado a noite às claras ouvindo sirenes de bombardeio em Israel, e teve casos de mortes de civis atingidos por bombas nesses últimos dias em Israel, infelizmente. São 22 mortos, pelo menos até agora, salvo engano. E, Cris, lembrando que tem uma característica do povo de Israel, que é o seguinte, eles não se entregam.
Então, a vida segue normalmente. Nós estivemos lá, Cris e eu, né, Coronel Gerson Gomes estava conosco também, né, tanta gente boa ali, Emílio, estava o Danon, né, Alberto Danon, enfim, enfim, nós estávamos ali. E qual é a realidade? Eles não param de trabalhar, eles não param de produzir, eles não param de... Enfim, a vida segue normalmente. Então, diante desses ataques, é claro que a rotina foi mudada, inevitavelmente, mas eles tentam mostrar para o mundo o seguinte: nós não vamos nos acuar, nós não vamos nos esconder. Então, tem essa característica também. O Júlio diz: estou cansado, porque muito provavelmente agora ele está trabalhando. Ele foi trabalhar, a vida seguiu normalmente, não é, Cris? Não, e outra coisa também, né, que é uma realidade muito diferente da nossa. Os jovens que estão nessas duas guerras agora, né, contra o Irã e em Gaza, mas especificamente em Gaza porque eles estão lá presencialmente. Essa guerra do Irã é uma guerra mais tecnológica, de bombas mesmo, e Israel está provando, né, que atinge exatamente o alvo que precisa. Eu vi uma foto do apartamento de um desses líderes terroristas que foram mortos aí nos últimos dias pelos israelenses. A mira do míssil lançada a 2.000 quilômetros de distância atingiu esse terrorista na cama. Ele entra pela parede num prédio, entra pela parede, não causa nenhum dano ao prédio, e o míssil ali, de maneira muito precisa, atinge na cama. E por quê? Porque o serviço secreto já tinha informação de que esse terrorista especificamente estava comandando um ataque a refinarias, a grandes áreas onde há civis em Israel. Então, para proteger também sua população, eles já atingem o inimigo antes que o plano do inimigo seja executado. Israel age com muita inteligência, né? O que é preciso para atingir o menor número de civis. Agora, claro, país em guerra. Né? No caso de Gaza, se o próprio governo de Gaza, não dá nem para chamar de governo, porque são os próprios terroristas do Hamas que tomaram o poder, que é diferente de ganhar eleições, né? E estão tiranizando a própria população. Se eles colocam mulheres, crianças e idosos na linha de frente para impedir que o exército israelense avance, se eventualmente tiver algum ferido ali, é culpa de Gaza, do Hamas, e não de Israel e das forças de defesa de Israel. Então, só para finalizar esse comentário, lembrar que o exército israelense é composto de gente muito treinada, mas muito jovem, muito jovem. O meu filho caçula tem 18 anos, eu fico sempre pensando nos pais e mães desses soldados que estão em guerra, porque eles têm 18 anos, na verdade tem um pouquinho mais porque eles já foram treinados, então os de 18 anos lá, todos, rapazes e moças, são obrigados a servir ao exército. Não é como no Brasil, que só uma parte é selecionada, todos são obrigados, eles param a vida estudantil deles e se dedicam àquele treinamento para a guerra por 2 anos, E depois muitos continuam porque querem seguir carreira e outros voltam para casa, mas em caso de guerra como agora, são convocados e são obrigados a ir. E milhares já foram mortos aí nessas guerras todas que Israel enfrenta ao longo das décadas, né? Então, é muito triste para o povo israelense, mas eles são realmente muito, muito fiéis ao povo de Israel. Não é nem só a pátria, é ao povo de Israel. Eles sabem que vão lá para dar sua vida, se preciso for, para defender os conterrâneos que estão ali dentro de um território pequeno e sendo bombardeados por inimigos de todos os lados. Cris, obrigado mais uma vez. A Débora realmente deve estar com algum problema. Ela tinha confirmado hoje pela manhã, viu, Cris? Falei com ela hoje cedo. Mas a situação é dramática lá, né? Dramática. Vamos continuar acompanhando e trazendo as informações dentro do possível. Se a Débora não pode estar conosco, seremos a voz da Débora e dos israelenses aqui. Obrigado, Cris. Boa semana para você, viu? Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Cristina Grêmio, conosco aqui na programação do Jornal da Ouro Verde.